Jin Sung é um usuário que dedicou sua vida a Dungeon and Fighter. Ele foi convocado pela Transcendente, Nemir, para atuar como seu forjador. Você se tornará minha pinça de forjamento para guiar a lâmina através de seus testes. Eu vou me tornar uma pinça de fogo ou o que for. Eu vou sobreviver em Arad não importa o que. Será que Jin Sung, um jogador veterano de Dungeon and Fighter, será capaz de cumprir seus deveres dados e retornar à sua realidade? Assim começa a história do Cavaleiro das Trevas Jin Sung, para parar o fim de Arad. Em meio a uma tempestade, sobre alguns arranha-céus, existem alguns jardins flutuantes. Uma pessoa aparece correndo, um círculo surge ao redor dessa pessoa, e em questão de segundos, um raio poderoso atinge o local. O homem que estava lá consegue escapar do ataque fulminante, e mais à frente, uma silhueta aparece envolta em raios. Essa é a guardiã do jardim Cumulonimbus. Ela levanta uma de suas mãos, e uma onda de raios cai sobre o homem, que desesperadamente desvia deles. Ele saca suas armas e atira, mas a guardiã lança um ataque que para todas as balas antes que cheguem perto dela. Mais uma vez, ela lança um raio poderoso sobre o homem, mas ele surge inesperadamente por cima dela e atira novamente, o que deixa Cumulonimbus assustada, fazendo com que ela ative diversos outros círculos no chão, deixando o homem sem ter para onde ir. Mais uma vez, uma onda de raios começa a surgir do céu e cai sobre toda a área. Após o ataque, um silêncio toma conta do lugar, e apenas o chapéu do homem é visto voando por ali. Quando ele cai ao chão, a guardiã fica confiante e até sorri, acreditando ter eliminado o homem. Mas nesse momento, uma voz é ouvida perguntando se aconteceu alguma coisa boa. Então, inesperadamente, o homem reaparece por baixo de Cumulonimbus, e quando ele está prestes a atirar novamente, um raio cai sobre ele, mas ele consegue desviar rapidamente. O homem percebe que ela consegue liberar raios de seu corpo também. Nesse momento, ele escuta a voz de alguém perguntando se ele precisava de ajuda. Outro homem aparece no local. O homem de preto responde que não precisa de ajuda e pergunta se ele já esqueceu. O outro, de roupa branca, responde não intervir, mas completa dizendo que é muito frustrante ficar parado sem saber o porquê. O homem de preto coloca novamente seu chapéu e diz que a ignorância é um problema, deixando o outro calado e sem resposta. A guardiã começa a flutuar sobre eles. O homem de branco parece reconhecer esses movimentos e diz que pode ajudar com isso, mas o outro nega novamente a ajuda. A guardiã aparece canalizando uma esfera de ataque e, rindo, pergunta se eles conseguirão desviar de seu rugido de dragão de trovão também. O ataque, em forma de 2 dragões, surge diante deles. O homem de preto pergunta o que seria aquilo, e o outro responde que é o ataque final da guardiã, e diz para atrair separadamente os dragões. Mais uma vez, o homem de preto recusa a ajuda e pede que o outro fique fora disso, mas, ignorando completamente, o homem de branco diz que irá levar o dragão preto. O homem se vira para falar algo, mas o dragão chega bem perto de acertá-lo, até que o tempo para. Os homens ficam estáticos, e até mesmo a guardiã. Algumas engrenagens brilhantes aparecem e ficam sobre o homem que estava prestes a receber o ataque do dragão branco. O homem olha para baixo, e a engrenagem começa a ativar, e de repente prende o homem. Ele grita desesperado dizendo que não recebeu ajuda, e pediu para o outro homem parar. Mas aquele bastardo simplesmente não o ouviu. Ele insiste em gritar, pedindo para que tirem essas amarras, pois isso não foi sua culpa. O chão começa a se fechar, e mesmo que o homem peça por mais uma chance, o tempo começa a voltar ao normal. O homem de branco volta a correr, ele se vira e diz que está feliz por terem ido ali juntos, e que se ele não estivesse ali, teria sido ruim. Até que o dragão branco passa ao lado dele, o que o deixa surpreso. O homem grita, perguntando o que o outro está fazendo, e pede para que ele se levante. Mas o homem caído ao chão diz que tudo já terminou, e continua dizendo que Jin Sung é um troll maldito. Ele afirma que trabalhou muito para chegar ali, e aquele homem estragou tudo. Nesse momento, uma voz é ouvida, perguntando que porcaria é aquela. Um rapaz aparece, dizendo que ele era o único que não se esquivou. Então, por que ele está me culpando?
Esse é um jogo online chamado Dungeon and Fighter, também conhecido como DNF, e é em Arad que tudo acontece. Os exploradores desse vasto continente estão todos arriscando suas vidas. Alguns estão se arriscando para melhorar suas especificações, outros estão ali por dinheiro, mas existe um em específico que é o mais único de todos. Uma pessoa aparece perguntando se o Homem de Branco seria Jin Sung, e então o Homem de Chapéu pede ajuda e diz que tem um plano. Ele começa a falar que eles precisam derrubar Isis despertada. Jin Sung pergunta ao cara se ele quer ser carregado, e então o homem diz que não. Ele apenas quer ver quais os perigos que vai encontrar no caminho para eliminar Isis, e então diz que vai derrubá-lo sozinho, pois ele está fadado a ser um lobo solitário. O rapaz, enquanto jogava, pensa que esse cara leva muito a sério a parte do RP. Tudo o que ele fala, Jin Sung acha engraçado. Ele se pergunta por que esse cara estaria interpretando um personagem no mundo de DNF. Apesar de não ver muita graça em RP, ele se sente grato, porque arrisca a vida por visualizações. Esse é Baek Jin Sung, de 29 anos, jogador veterano e streamer de DNF. Ele é muito famoso por enviar tutoriais de jogos. Ele pergunta ao seu chat se esse cara o abordou apenas para aparecer em sua live, e então diz que tudo bem, vai ajudar esse Ranger pelo bem de Arad. Jin Sung conta que o Ranger falava algumas coisas sem sentido às vezes, mas ele pensou que era apenas alguém querendo chamar atenção em sua live, até que ele começa a reclamar muito e falar mal de Jin Sung com palavras tão baixas. Ele se levanta, pois seu computador desligou. Ele percebe que a tomada estava enrolada em seus dedos dos pés. Desesperado, ele tenta ligar novamente seu computador, pois se essa gravação não tivesse sido salva, ele não teria nada para postar no YouTube. Ao ligar novamente seu computador, ele se lembra do que o Ranger falou no chat. Ele pensa que era só reviver com moedas e que não precisava falar aquelas coisas. Parecia até que tinha acontecido na vida real. Ele então vai abrir novamente o jogo, mas um trincado começa a aparecer diante de sua tela, o que deixa Jin Sung confuso. Uma explosão acontece, e várias partes do quarto dele começam a se partir. Jin Sung se pergunta o que está acontecendo ali e com seu quarto, e em meio aos cacos da realidade que ele conhecia, uma espécie de anjo surge segurando-o em suas mãos. Ela diz que ele entrou em contato com a lâmina e isso causou a quebra. Gaguejando, Jin Sung começa a fazer diversas perguntas. O que seria a lâmina? Quebrar tem a ver com o Ranger? E o mais importante, quem é você e onde eu estou? O suposto anjo então responde que ele deveria tomar responsabilidade pelos erros que cometeu, e então o empurra para baixo, o que faz com que ele quebre o cenário e caia do alto de um céu repleto de animais extraordinários. Ele então cai ao chão como um meteoro. Ele olha para suas mãos e se pergunta o que está acontecendo e o que está errado com suas mãos. De repente, uma explosão acontece e lança Jin Sung para longe. Nesse mesmo momento, em meio às chamas, alguns seres aparecem, mas uma criatura chama a atenção. Ela pergunta como ele ousa fazer isso na floresta dela. Nosso protagonista tenta se explicar, dizendo que foi um engano e que o fogo dela causou bem mais dano, mas a criatura manda ele calar a boca e avisa que vai fazer ele pagar por isso, fazendo com que os outros seres avancem em direção a Jin Sung. Ele se levanta rapidamente e tenta correr daquela situação infernal, mas acaba tropeçando e rolando diversas vezes para frente. Quando finalmente consegue parar, os seres já estão quase alcançando-o, o que faz com que ele grite, perguntando o que está acontecendo. Enquanto uma parte da floresta está tomada pelo fogo, a criatura manda os outros seres procurarem e encontrarem o protagonista, pois ele não deve ter ido muito longe. Jin Sung estava escondido atrás de uma árvore nesse momento. Ele identifica aquelas criaturas como binóculos flamejantes goblins e, olhando para todos, percebe que seriam monstros de DNF. Ao olhar novamente para suas mãos, ele percebe que essa aparência é, sem dúvida, do Cavaleiro das Trevas de DNF. Gaguejando em meio à floresta incendiada, ele se pergunta: estou dentro de Dungeon Fighter Online? Ele começa a se lembrar de tudo o que aconteceu antes daquele momento. Ele só queria continuar jogando e agora se pergunta como vai fazer para voltar ao mundo real. Mas, nesse momento, alguns sons estranhos chamam a atenção de Jin Sung. Um dos monstros é acertado nas costas, chamando a atenção daquela guardiã da floresta.
O protagonista então se assusta ao ver algo. Algumas pessoas chegaram naquele local. Os dois que chegaram ao lugar são observados pelo nosso protagonista. O rapaz seria da classe Cavaleiro Fantasma do jogo, e quem estava com ele seria um NPC sério. Eles perguntam à guardiã da floresta se ela teria algum motivo para queimá-la daquele jeito. O protagonista, estreitando os olhos, lembra que essa conversa fazia parte dos primeiros eventos de missão. Ele então pensa que, pelo fato de haver um diálogo, isso deve significar que tem algum usuário fazendo a quest através do Cavaleiro Fantasma. Então, ele seria uma pessoa real? Nesse momento, o Cavaleiro Fantasma salta e vai em direção à guardiã, que ativa um golpe e revida rapidamente, mas ele consegue desviar de todos os ataques. Ele se vira e se lança em direção à guardiã, formando uma grande explosão quando atinge o chão. A guardiã consegue desviar desse grande ataque e começa a lançar outro, mas o Cavaleiro Fantasma aparece bem em frente a ela e a surpreende com um golpe veloz. O protagonista, vendo aquilo, pensa que esse cara é realmente forte, e vê-lo pessoalmente assim é bem diferente, e a eliminação do boss também é bem diferente. O protagonista pensa que, como esse Cavaleiro Fantasma seria uma pessoa, ele poderia ajudá-lo. Então, ele grita pedindo para que os dois esperem, mas uma engrenagem surge em sua frente. A cena do jogo continua rolando naquele momento como se nada tivesse acontecido, enquanto Jin-sung está preso em cima da engrenagem. O protagonista fica muito confuso. Ele percebe que não consegue se mover nem falar, e então escuta a voz da guardiã permitindo que o Cavaleiro Fantasma passe para ir embora dali. Ela abre uma brecha em meio ao fogo, e o protagonista pensa que essa seria a porta que se abre para que a pessoa vá para a próxima masmorra. Os dois começam a ir embora dali. O protagonista, desesperado, pede muito para que eles esperem, mas, em meio a muita pressão, ele não consegue fazer nada. Após a saída dos dois, o chão começa a se fechar novamente e as amarras começam a desaparecer. Correndo em direção à saída, Jin-sung se pergunta o que foi aquele olho que apareceu e o impediu de falar com o Cavaleiro Fantasma. Irritado, ele grita, dizendo que não sabe por que está ficando parado, mas que isso não será o suficiente para detê-lo, pois ele não vai desistir. Após essa explosão de raiva, veio logo a desilusão. Ele percebe que aquele lugar é muito assustador e se pergunta se sempre foi assim. Ele lembra que aquele lugar era uma masmorra de tutorial, que leva menos de 10 minutos para ser concluída, e pensa que precisa se apressar. Mas então percebe algo ao seu redor. Alguns zumbis saem do meio da floresta e estão encurralando nosso protagonista, que, desesperado, levanta sua espada em uma tentativa de se defender. Uma das criaturas desfere um golpe, e Jin-sung desvia para o lado. Ele observa de frente as garras daquele zumbi cravadas na árvore e aquele olhar assustador o encarando. Ele sai correndo de medo, dizendo que tudo é bem diferente do que ele via pela tela e tudo é muito mais apavorante, pois no jogo era apenas uma pequena multidão, mas ali não parecia nada pequena. Uma luz chama a atenção de Jin-sung. Ele pensa que talvez o Cavaleiro Fantasma esteja lá e corre na direção da luz. Ele avista o Cavaleiro Fantasma, que está diante da NPC sendo congelada por uma criatura. Após encarar a NPC dentro de sua armadilha, a criatura se vira, e nosso protagonista toca o ombro do Cavaleiro Fantasma e pergunta se eles podem conversar um pouco. Mas o boss desfere um golpe em direção aos dois, e Jin-sung percebe que tem algo errado com o cavaleiro. Com o golpe de gelo do boss em alta velocidade, o protagonista consegue desviar, mas o Cavaleiro Fantasma é congelado. O boss grita de longe para que não interfira e invoca algumas criaturas. Desesperado, Jin-sung bate no gelo, pedindo para que o cavaleiro saia dali. Enquanto insiste em tentar quebrar o gelo, ele se pergunta se aquele cara estaria ausente. Então, uma das criaturas desfere um ataque em direção ao nosso protagonista e consegue acertá-lo, fazendo Jin-sung gritar de dor. Mas, antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, a criatura está preparando mais um golpe, mas dessa vez, Jin-sung utiliza sua espada para se defender. Chorando, ele pensa que está doendo muito e que será eliminado. Ele pede que aquela criatura pare, pois ele não quer morrer. No desespero, ele lança um ataque e acaba cortando o monstro, o que o deixa confuso por um momento. Ele olha para trás e vê a criatura em pedaços. O boss manda mais criaturas em direção ao nosso protagonista,
e mais uma vez ele consegue contra-atacar. Ele fica um pouco mais confiante e começa a fazer alguns movimentos que via no jogo há décadas. Todos aqueles movimentos ele tem gravados na memória. Ele só precisa pensar neles, e seu corpo responde. Muito mais confiante, ele chama pelos inimigos. O boss lança diversas estacas de gelo, mas Jin Sung pensa em uma das habilidades e seu corpo responde imediatamente, impedindo que o ataque o acerte. Enquanto se defende, ele avança, e em cada avanço vai lembrando de alguns combos, como ataques básicos, breve corte e ataque normal novamente, chegando bem próximo ao boss. Mas uma torre enorme de gelo aparece diante dele. No entanto, nosso protagonista desvia desse ataque, aparece por trás do boss e o ataca diretamente com diversos golpes, eliminando aquela caveira glacial. Jin Sung lembra que, se usar habilidades em sucessão, cancela o ataque atual e vai para a animação da próxima habilidade automaticamente. Ao fazer isso, é possível se teletransportar a uma curta distância. Nesse momento, a torre de gelo do boss começa a se desfazer, e flocos de neve brilhantes surgem, caindo do céu. Nosso protagonista, então, diz que essa é a técnica básica de sua classe, Cavaleiro das Trevas. Continuamos no próximo episódio. Para mais vídeos como este, se inscreva no canal e não se esqueça de conferir nossas playlists para conhecer mais obras como esta. Até a próxima!